Nova. Informação às 15 horas com Liliana Lopes. Olá, boa tarde, sejam bem-vindos à informação na Rádio Boa Nova. São as notícias às 15. Vamos conferir os títulos desta edição informativa. Portugal registra hoje um novo máximo de infectados por dia. Nas últimas 24 horas foram registados mais 5.550 casos e 52 mortes pela Covid-19. No concelho de Oliveira do Hospital há mais 4 casos positivos. A esta altura, no concelho, registram-se 23 casos ativos de Covid-19. A Associação de Beneficência do Sabugueiro, com mais 22 infectados. Também dar-lhe conta de que subiu para 6 o número de mortes em surto no Hospital de Leiria. Ficamos neste espaço de informação ainda com o Cash Resto Zero, um olhar de Vítor Neves esta semana sobre as boas notícias que aconteceram no concelho de Oliveira do Hospital. Ainda mais 25 milhões distribuídos pelo Norte, Centro e Alentejo, e saiba que 17 distritos estão hoje sob aviso amarelo devido à chuva e trovoada. São os títulos em destaque. Boa tarde, sejam bem-vindos à informação na Boa Nova. A informação na Rádio Boa Nova tem o apoio de IG Eletrodomésticos. A Direção-Geral de Saúde já partilhou o mais recente boletim epidemiológico de evolução da Covid-19. Portugal registrou nas últimas 24 horas mais 5.550 novos casos e 52 mortes pela Covid-19. Os dados constam do mais recente boletim epidemiológico revelado pela Direção-Geral da Saúde. No total, desde o início da pandemia, o país já registrou 166.900 infecções confirmadas e 2.792 óbitos. Casos ativos são, de momento, 70.354, ou seja, mais 3.197 do que ontem. Quanto a recuperados, a registrar mais 2.301, num total de 93.754. São então os novos dados relativos à pandemia no nosso país, dados que foram revelados há instantes com o lançamento do mais recente boletim epidemiológico de evolução da Covid-19. Ainda não aconteceu a habitual conferência de imprensa que acontece a cada sexta-feira. Já no concelho de Oliveira do Hospital, há registro nas últimas 24 horas de mais 4 casos de Covid-19. A esta altura, no total, há 23 casos ativos no concelho. A informação foi confirmada esta manhã por José Carlos Alexandrino, presidente do município de Oliveira do Hospital, mostrando-se bastante preocupado com o aumento de casos no concelho nos últimos dias. Este é o número mais alto de casos ativos que o município já registrou até ao momento. De acordo com o autarca oliveirense, dos 23 casos ativos, 6 situam-se na freguesia de Nogueira do Cravo, 5 são alunos da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital, 4 pertencem à União de Freguesias de Penalva d'Alva e São Sebastião da Feira, 3 na freguesia de Lagares, igual número na União de Freguesias de Oliveira do Hospital e São Pai de Gramaços, 1 na freguesia do Seixo da Beira e outro em Alvoco de Várzeas. Estes são números que preocupam o autarca oliveirense. Hoje dirijo-me a todos os oliveirenses por 2 razões bastante bem objetivas. Primeiro é que o número, nos últimos dias, o número de infectados aumentou. Segundo, é apelar a um sentido de responsabilidade de todos, entre os quais os nossos jovens. Mas o número que neste momento temos são 23 infectados ativos. É um número que nunca tivemos até hoje. E esse número, como Presidente do município e como Presidente da Proteção Civil, preocupa-me. E preocupa-me bastante porque pode vir mais tarde a causar algumas infecções em pessoas com patologias e a termos um aumento do número de mortes no concelho. Eu gostaria, neste momento, como disse, temos 23 casos infectados e que estão distribuídos da seguinte forma pelas freguesias. Não só pelas freguesias, 6 estão nas freguesias de Nogueira do Cravo, 5 são alunos da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital, 4 estão na União de Freguesia de Penalva d'Alva
e São Sebastião da Feira, 3 na freguesia de Lagares da Beira, 3 na União de Freguesias de Oliveira do Hospital e São Paio de Gramaços, 1 na freguesia de Seixo da Beira e 1 na freguesia de Alvogo. Vê-se logo pelo mapa, do mapa do Conselho, que há um aumento de casos em concelhos onde nunca existiu nenhum caso de Covid-19. Por isso, aquilo que eu vinha apelar é que estes números também nos deixam uma nota que é importante. Muitos destes 23 casos são jovens. E isso mostra claramente que tem havido pouco cuidado de muitos jovens nos contactos que mantêm entre eles. E é fundamental que todos tenhamos uma consciência cívica e de responsabilidade, sobretudo de respeito aos outros e sobretudo de respeito àqueles que têm patologias e pessoas, sobretudo os que são os avós, os tios, as pessoas de mais idade. Por isso fazia este apelo. Recentemente, Oliveira do Hospital teve mais um falecimento de um utente da Fundação Araulo Amaro Diniz. E isto faz com que o número de falecimentos sejam 3. Um, como sabem, da IPSS de Santa Ovaia e 2 em Oliveira, na Fundação Araulo Amaro Diniz, no Ar. Por isso, nós não queremos é que haja mais mortes no Conselho. E para isso precisamos de apelar à responsabilidade de todos numa tentativa de fazermos com que o Conselho seja um exemplo para o país. Ainda é exemplo com estes números, mas se calhar podemos todos fazer melhor. Declarações do presidente do município de Oliveira do Hospital esta manhã a propósito dos novos casos de Covid-19 no concelho. Há agora 23 casos ativos, o maior número registado no concelho desde o início da pandemia, e que levou o presidente da Câmara Municipal a fazer esta manhã esta comunicação de preocupação e a apelar ao sentido de responsabilidade, sobretudo dos mais jovens, para que tenham comportamentos adequados no sentido de evitar a propagação e contágio por Covid-19. A Associação de Beneficência do Sabugueiro conta com mais 22 infectados. Segundo a informação disponibilizada pela Associação na sua página do Facebook, dos testes feitos ontem às pessoas que tinham dado negativo na anterior testagem, resultaram mais 12 utentes e mais 10 funcionários positivos, incluindo o presidente da direção. Ao todo, encontram-se agora 31 utentes e 16 funcionários positivos, tendo na noite anterior sido declarado um óbito, mas por outra patologia. Todos os infectados estão assintomáticos. A Associação informa ainda que a equipa de trabalho está animada a assegurar a funcionalidade dos serviços com vigilância médica e de enfermagem redobrada. A Associação de Beneficência do Sabugueiro foi criada em 28 de setembro de 1989, a quem foi atribuído o Estatuto de Instituição Particular de Solidariedade Social em 5 de fevereiro de 1996. A instituição conta com as valências da ATL, Lar Sénior, Apoio Domiciliário e Centro Social. O número de doentes que morreram infectados com Covid-19 na sequência do surto no Serviço de Medicina 2 do Hospital de Leiria aumentou para 6, anunciou hoje a fonte do Centro Hospitalar de Leiria, havendo ainda 12 utentes internados com a doença. No domingo, a instituição informou que 15 profissionais de saúde e 12 utentes daquele serviço estavam infectados com o novo coronavírus. Já na quarta-feira foi anunciado que 3 doentes internados naquele serviço morreram infectados com o novo coronavírus, num surto que tinha contagiado outros 16 utentes e 15 profissionais de saúde. Os 3 doentes tinham entre 74 e 90 anos. O Centro Hospitalar de Leiria, que integra também os hospitais de Pombal e Alcobaça, suspendeu a entrada de acompanhantes, visitas e cuidadores até o dia 14, justificando a decisão com o contexto da pandemia da Covid-19.
Esta sexta-feira, no habitual espaço de opinião Cash Resto Zero, Vítor Neves olha para as boas notícias no concelho de Oliveira do Hospital, mesmo em tempo de plena pandemia. Um espaço de opinião para conferirmos já a seguir aqui na Boa Nova. Cash Resto Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Resto Zero. A opinião na Boa Nova. Cash Resto Zero. Com Vítor Neves. Apoio R6 Living. Diz Good. Saiba mais em r6living.pt. Bom dia. Uma semana de boas notícias no concelho de Oliveira do Hospital. Sim, boas notícias em plena pandemia. Vamos a exemplos. A BLC3 evidencia que o uso da tecnologia e da ciência pode ajudar a tornar o vírus inativo. A Quinta dos Jogais oferece mais de 100 empregos até final do ano. A IG Eletrodomésticos fez 5 anos e continua a crescer. A Heptoliva foi distinguida como Escola Amiga da Criança e a Estegó fez 19 anos. É este o nosso estado de emergência. Precisamos de boas notícias para não parar. Com máscara, com gel entre os dedos, distanciados fisicamente, juntos emocionalmente. O estado de emergência em que vivemos empurra o nosso recolher obrigatório para a obrigação de não parar. Não podemos parar de trabalhar. Não podemos parar de fazer desporto. Não podemos parar as crianças de ser crianças. Não podemos parar de alimentar o que somos no prato da cultura. Não podemos parar. O nosso recolher obrigatório é gerir cuidadosamente o quando, dado que nesta pandemia não há se. Sem parar, vamos fazer com que o estado de emergência rime com sobrevivência. Até para a semana. Cash Resto Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Resto Zero. A opinião na Boa Nova. Cash Resto Zero. Com Vítor Neves. Apoio R6 Living. Diz Good. Saiba mais em r6living.pt. Ponto de situação também neste estado, neste artigo de opinião na Boa Nova, o Cash Resto Zero, com a assinatura de Vítor Neves, sempre à sexta-feira. A poucos dias de se estrear na nova época da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Coimbra, a Associação Desportiva Nogueirense já tem traçado o seu principal objetivo: fazer um campeonato tranquilo e a cada domingo discutir e somar os 3 pontos. Depois de inúmeros adiamentos no que respeita ao arranque do campeonato, agora é ver para crer. A esta altura, Laurindo Filho, treinador da Associação Desportiva Nogueirense, admite que não tem sido fácil, mas dentro de todas estas condicionantes, o clube está a preparar-se o melhor possível para iniciar a época já neste fim de semana. A entrevista à Rádio Boa Nova, o técnico da equipa de Nogueira do Cravo revela que os avanços e recuos têm influenciado no aspecto psicológico e mental dos atletas. Não é fácil porque não só pela questão dos avanços e dos recuos, não só pela questão de não sabermos ao certo se vai começar na data X ou Y, mas por toda a conjuntura, porque queremos quer não é fácil lidarmos no dia-a-dia com esta situação da pandemia e temos procurado fazer o nosso trabalho e dentro de todas estas condicionantes estamos a preparar-nos o melhor possível para iniciar então a época no próximo fim de semana. Não é fácil e não é tanto pela questão da planificação dos treinos. Nesta fase já tem mais a ver com o aspecto psicológico e mental, porque... O treinador da equipa sénior do Nogueirense continua a defender que o lugar da ADN é nos campeonatos nacionais, contudo reforça que nesta época o principal objetivo é fazer um campeonato tranquilo. Quanto ao plantel, Laurindo Filho tem à sua disposição um plantel jovem, com enorme qualidade e muita margem de progressão. Ciente de que há muito trabalho a fazer, o técnico refere que foi feita uma aposta que essencialmente tivesse em consideração o potencial dos atletas, realçando que a juventude traz irreverência, defendendo que um treinador de futebol nunca está satisfeito com aquilo que tem, independentemente de ter à sua disposição jogadores com melhor qualidade técnica. A esta altura, mostra-se confiante com o plantel que tem em mãos. Apesar de continuar a achar que o lugar da Associação Desportiva Nogueirense é nos campeonatos nacionais,
Apesar de ter essa opinião, o nosso principal objetivo este ano é fazer um campeonato tranquilo, porque temos um plantel jovem, ainda mais jovem que o do ano passado. Temos um plantel recheado de jovens com enorme qualidade, mas uma qualidade que para já é uma potencial qualidade, digamos assim. Tem muita margem de progressão, temos aqui muito trabalho a fazer. Declarações de Laurindo Filho, técnico do Nogueirense, declarações que são apenas excertos de uma entrevista maior que pode ouvir na íntegra já no final desta edição de notícias, numa entrevista conduzida pela jornalista Beatriz Cruz. Mais de 25 milhões de euros dos programas operacionais regionais foram disponibilizados para criar ou ampliar áreas de acolhimento empresarial nas regiões Norte, Centro e Alentejo. Do total de 25 milhões e meio de euros dos programas operacionais regionais, 12 milhões serão distribuídos pela região Norte, metade dos quais caberão exclusivamente a projetos em territórios do interior. À região Centro cabe uma dotação de 10 milhões de euros e ao Alentejo 3 milhões e meio. Numa nota, o Ministério da Coesão destacou que só serão apoiados municípios que comprovem uma elevada taxa de compromisso dos seus lotes industriais. Os avisos permitirão a requalificação de edifícios abandonados de antigas fábricas, dando oportunidade às empresas de se instalarem sem a necessidade de construírem novos edifícios. O financiamento também abrange despesas com estudos e projetos, com a aquisição de terrenos, trabalhos de construção civil, equipamentos, infraestruturas físicas e tecnológicas, sistemas de informação e de comunicação de uso coletivo. O Ministério da Ana Brunhosa destacou que estas áreas de acolhimento empresarial afetas à instalação de atividades industriais, comerciais e de serviços são estruturas vitais para o desenvolvimento das economias regionais, corrigem assimetrias, criam riqueza e emprego, contribuem para o aumento da competitividade das pequenas e médias empresas e são fundamentais para que as regiões se afirmem no setor da internacionalização. Liderado por Luís Paulo Costa, o Executivo da Câmara Municipal de Arganil visitou na passada terça-feira a freguesia de Sarzedo, dando continuidade ao ciclo de jornadas de trabalho que têm vindo a ser promovidas em todo o concelho desde o início do ano. No terreno, a comitiva visitou as obras em curso e já concluídas e definiu novos investimentos para o território com base nas pretensões da população e nas prioridades estabelecidas em articulação com a Junta de Freguesia. A jornada de trabalho realizada sob o acompanhamento do Presidente e do Secretário da Junta, Elídio Correia e Abel Diniz, respectivamente, incluiu a passagem pela Rua da Escola, Rua da Lameira, estrada de acesso à Quinta do Ribeiro e do Peguinho, recentemente pavimentadas e alvo de marcações rodoviárias no âmbito de empreitadas levadas a cabo pela autarquia e pelas águas do centro litoral. No que respeita à segurança viária e melhoria das condições de circulação, Luís Paulo Costa, autarca de Arganil, referiu que o município vai proceder à instalação de semáforos adicionais ao longo da via que liga Sarzedo a Arganil, respondendo à preocupação dos moradores relativamente ao desrespeito pelos limites de velocidade que ali se verificam de forma recorrente. As obras em curso prevêem ainda trabalhos de pavimentação, melhoramentos ao nível da drenagem de águas pluviais e remodelação de passeios. Todos os distritos de Portugal continental, exceto Bragança, estão hoje sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros, por vezes fortes, acompanhados de trovoada frequente e rajadas de vento. Castelo Branco, Porto Alegre, Santarém, Lisboa, Setúbal, Beja, Évora e Faro estão sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros e rajadas de vento até às 21 horas de hoje e trovoada frequente até às 18 horas. O aviso amarelo para os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Viseu, Guarda, Aveiro, Coimbra e Leiria vai estar em vigor até às 0 horas de sábado. O IPMA colocou também o arquipélago da Madeira sob aviso amarelo devido à previsão de vento forte com rajadas até 100 km por hora até às 12 horas de hoje. O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica. Hoje, com
contamos no continente com céu geralmente muito nublado e aguaceiros, por vezes fortes, ocasionalmente de granizo e acompanhados de trovoada. A previsão aponta também para vento fraco a moderado. Está também prevista uma subida da temperatura mínima nas regiões do norte e centro e descida da máxima no litoral oeste. As temperaturas mínimas no continente oscilam hoje entre os 8 graus em Bragança e os 15 em Faro e as máximas entre os 12 graus na Guarda e os 19 em Faro. Já no concelho de Oliveira do Hospital, hoje as temperaturas variam entre os 10 graus de mínima e os 15 graus de temperatura máxima. Chegamos ao final desta edição de Notícias na Boa Nova. Informação às 15. Destaque então para os números da pandemia no nosso país. Hoje foi atingido um novo máximo de infecções. Portugal registra mais 5.550 casos. O número de mortes nas últimas 24 horas é de 52. Também o destaque para a subida do número de casos no concelho de Oliveira do Hospital. Desde ontem que há mais 4 casos ativos. Oliveira do Hospital registra agora 23 casos ativos de Covid-19. O presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, José Carlos Alexandrino, apela à responsabilidade de todos para que seja possível travar este contágio e dirige-se sobretudo aos mais novos. Voltamos a conferir a atualidade das notícias locais e regionais às 6 da tarde. Entretanto, todos estes conteúdos estão disponíveis em radioboanova.pt. Também pode aceder com facilidade através das redes sociais. Fique connosco nesta tarde de sexta-feira. Mais daqui a pouco também vamos conferir a informação do país e do mundo com a Rádio Renascença. Entretanto, já depois dos compromissos comerciais, ficamos também com a entrevista conduzida por Beatriz Cruz, ao técnico do Nogueirense Laurindo Filho. Boa Nova. Informação às 15 horas com Liliana Lopes.